que a gente está começando nesse mundo novo aqui. Entrou? Entrou. Oi, Camilinha, tudo bom? Oi, tudo jóia? Boa Pronto, noite. essa boa noite, doutora Camila Barbosa. Eu vou chamar ela de Camilinha a noite toda, eu não consigo chamar ela de maneira diferente, não. Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre essa nossa convidada de hoje. Dar um tempinho aqui, são 8 horas, exatamente 8 horas. A gente entrou até um pouquinho antecipado, é porque o Instagram só permite que a gente faça a live durante 1 hora, corrida, 60 minutos. Então a gente fica meio que forçado a começar daqui a pouquinho, mas eu vou conversando um pouquinho com Camila antes, recebendo vocês aqui. Leandro chegou aí também, Michele, também entrando aí, tá entrando bem rápido. E aí eu vou falar, esperar o pessoal entrar para poder apresentar a nossa convidada de hoje. O pessoal está entrando. Uns 2 minutinhos aqui, Camila, para poder a gente. Maíra começou a entrar aqui também. O pessoal está entrando. Tu tá vendo aí os comentários da Camilinha também? O pessoal entrando aí? Tô. Ou tu tá vendo o nome do pessoal entrando também, né? É, o nome. Leticinha entrou agora também, minha paciente do coração. Eu vou, daqui a pouco, se estiver travando muito, Camila, aí eu bloqueio os comentários para poder. Eduarda, The Best, essa doutora, é verdade, vocês vão conhecer ela melhor hoje, ela é The Best mesmo. A gente vai começar daqui a pouquinho, daqui a um minutinho só, para deixar o pessoal entrar, e aí se ficar demorando, travando muito, Camila, aí a gente tira o comentário, mas se não tiver travando, a gente vai aqui conversando, que é uma conversa bem informal, uma conversa bem tranquila, para poder a gente explicar ao pessoal quais são os pontos mais importantes que a gente selecionou aí para conversar sobre nefrite lúpica. Né? Aí se ficar travando muito, se ficar muito ruim a conexão, aí a gente trava os comentários que aí melhora um pouquinho, tá? Então eu acho que eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre a doutora Camila Barbosa. Então, a doutora Camila Barbosa, ela é médica nefrologista, formada na Universidade Federal de Pernambuco, né? Tem residência em clínica médica no Barão do Sena, residência em nefrologia na UFPE, mestrado em Ciências da Saúde na UFPE e está fazendo doutorado agora, doutoranda, né, do LICA, também na área de nefrologia. Então, além disso, ela é uma amiga do coração há muito tempo, né? Uma pessoa extremamente capacitada. Eu não ia chamar ninguém aqui para conversar com vocês que não fosse da, da mais alta capacidade de falar sobre o assunto. Né? A gente não vai falar uma coisa tão aprofundada assim, também não vou querer intimidar a Camilinha por causa disso, não, mas se vocês depois eventualmente tiverem perguntas mais específicas, a gente está aqui para responder. Coloque na caixinha de perguntas aí. A gente tendo tempo, a gente vai conversar e responder as perguntas de vocês. Então vamos lá, a gente organizou aqui, enrolou uns 3 minutinhos aqui, e aí a gente precisa começar para não perder muito tempo e a gente tentar fazer com que a noite de hoje, a live, seja proveitosa. Né? Então vou começar agradecendo a Camilinha e já perguntando de cara. Tá, Vou deixa eu perguntar já de agradecer cara. também, né? Eu queria agradecer o convite, né? Me senti extremamente lisonjeada com, né, o seu convite. Você sabe que você é um amigo queridíssimo, importantíssimo na minha formação, né? Bom nem a pessoa falar, né? Para não denunciar. Mas eu só tenho a agradecer e mil elogios, porque minha paixão pelo lúpus começou lá no Barão de Lucena primeiro, né, que a gente tinha muito paciente com lúpus, e lá na nefrologia eu terminei de me apaixonar. Na enfermaria, né, com você, com a doutora Alina, a doutora Lucila, com o Gi, com todo mundo, toda a equipe apaixonada pelo rim e pelo lúpus e pela nefrite. Ótimo, que bom. Ó, sua orientadora entrou aí, viu? Paula Sandrin tá aí. Que medo. Acabei de ver ela entrando. Dá um medo, né? Denise está entrando também agora. Vamos lá. Então vamos. Camila, a gente selecionou aqui, não foi? A gente conversou um pouquinho antes, selecionou algumas questões aqui que a gente achou julgou mais importante, né? Eu mandei para você, assim, sei lá, 20 e poucas perguntas, assim, que eu achava que poderia se encaixar, e aí a gente ficou de conversar sobre essas aqui, que a gente julgou sendo mais relevante para o público-alvo que a gente está conversando, né? Que são públicos mais
de estudantes de medicina, médicos e residentes de clínica e nefrologistas, muito reumatologistas também. Na semana passada a gente conversou sobre os aspectos gerais do lúpus, né? Falamos sobre tudo de lúpus que não era nefrite, e aí essa semana vamos falar um pouquinho sobre nefrite, né? Que é um assunto que a gente gosta, que é o dia a dia da gente, a gente está acostumado a ver, conversar e discutir esses tipos de casos. Então vamos lá. Falando para uma população geral, assim, quando é que a gente pensa em nefrite lúpica no paciente que já tem lúpus diagnosticado? Porque muitas vezes chega para a gente o paciente já com síndrome nefrótica, e a gente vai descobrir, vamos ver que etiologia é essa síndrome nefrótica, e isso aí a gente acaba descobrindo depois pedindo FAM e fechando critério, isso é lúpus. Mas muitas vezes o paciente já tem diagnóstico de lúpus prévio e é acompanhado no reumato, junto com o dermato, é acompanhado às vezes por outra especialidade, especialmente reumato. E aí eu queria saber assim, o que a gente tem que saber, como é que a gente faz para identificar esses pacientes, porque muitas vezes é assintomático, é oligossintomático, sei lá, a gente pede sumário de urina, creatinina para todo mundo, toda consulta, assim, como é que a gente define laboratorialmente o lúpus? Como é que a gente fala um pouquinho sobre isso, Camila? Primeiro, eu acho que a gente tem que lembrar que em torno de 20 a 50% dos pacientes abrem o lúpus com nefrite, né? Então, esses pacientes, deu o diagnóstico de lúpus, você tem que investigar a nefrite, né? É obrigatório. Ao longo da doença, isso aí aumenta um pouquinho e pode chegar até 70% de prevalência, principalmente em afro-americanos, né? Em afrodescendentes. Então, a nefrite é importantíssima, até porque é uma doença grave, aumenta muito o risco de doença renal crônica terminal e de óbito também. Então, como investigar, né? Básico que você tem que fazer é uma função, todo mundo tem que ter, abrir o quadro, distribuir o lúpus, função renal, além da função renal, sumário de urina e 2 exames de urina que você pode fazer, escolher entre um e outro. A gente usa mais a proteinúria de 24 horas pelo nosso laboratório, mas a relação proteína-creatinina também poderia ser usada. Então, se você tem como definição, a nefrite lúpica hoje, pelo critério do EULA-ACR de 2019, a definição é uma proteinúria acima de 500 miligramas, seja pela relação proteína-creatinina urinária, seja pela proteinúria de 24 horas. Então, acima de 500 miligramas mantida, né, repetida e realmente mantida, a gente dá o diagnóstico da nefrite. Beleza, então aquela coisa que tinha antigamente de falar de cilindro celular, na classificação antiga, ou da presença de hematúria, isso aí a gente não usa mais na prática, né, Camila? As classificações, acho que o Henrique falou, acho não, né? Eu vi a live de Henrique, você, a semana passada, e ele falou um pouco sobre isso. A classificação, na verdade, os critérios diagnósticos, eles foram evoluindo, né? Você tem o do ACR 92, revisado em 97, e o do SLIC 2012, e agora do EULA-ACR 2019, que eles vêm evoluindo. Então, lá do ACR, ele usava cilindros celulares, né? A proteinúria acima de 500 miligramas e cilindros celulares. O do SLIC, ele tira os celulares e deixa só os cilindros hemáticos, né? E já o do ACR, agora de 2019, ele tira todos os dois e dá lá a pontuação dentro do domínio clínico de nefrite, quando você tem uma proteinúria acima de 500 miligramas. Então, teve uma proteinúria, fez só o diagnóstico, independente de você ter hematúria ou não. Em geral, ela vem junto com a hematúria, mas pode não vir, né? E aí você vai fechar com a proteinúria realmente. Maravilha. Então, se você é um reumatologista que acompanha uma paciente que tem uma doença cutânea articular e que está restrito pele e articulação e faz uma consulta com ela a cada 6 meses, é importante, né, Camila, pedir a creatinina, a relação proteína-creatinina, ou então a proteína de 24 horas, mesmo que não tenha tido sumário de urina, né? Mesmo que não tenha tido. Se você não tem história de nefrite, né? O paciente não abriu o quadro com nefrite, não tem história de nefrite, o ideal, né? Existem poucas recomendações formais, mas tem a recomendação do Colégio Americano de Reumatologia de 2012, que ele recomenda você fazer o segmento a cada 6 meses, né? Sumário de proteína de 24 horas ou relação, e você também associar outros exames, além do sumário de urina, a creatinina e complemento e o anti-DNA, que também devem ser solicitados, porque também lhe ajudam no pensamento, né? De você estar em uma atividade de nefrite ou não. Certo, muito bem. Eu vou desativar um pouquinho o comentário, que está um pouquinho lento. Pronto. Agora eu desativei o comentário, o pessoal vai entrando, depois as dúvidas vão ficar para depois. E aí a gente
numa consulta dessa que o reumatologista viu e acaba flagrando, por mais de uma oportunidade, uma proteinúria acima de 500 miligramas. Vou falar assim, sei lá, uma proteinúria de 800 miligramas, em mais de uma oportunidade. E a dúvida que fica, eu recebo muita pergunta em relação a isso, dos reumatologistas, dos estudantes. Precisa mesmo biopsiar todo mundo, mesmo com essa proteinúria de 800 miligramas? Ou a gente poderia, sei lá, e tem alguma exceção de a gente não fazer isso, algum tipo de paciente que a gente não precisa fazer isso? Ou a gente tem que fazer realmente a biópsia em todo mundo? É imprescindível, é essencial? Ou isso é coisa de nefrologista para poder dar uma olhada na biópsia do paciente e não muda nada? Curiosidade, não é. Na verdade, a biópsia é extremamente necessária no paciente com nefrite. Então, se você tem o diagnóstico com proteinúria acima de 500 miligramas persistente, é igual à biópsia, né? A biópsia, ela é de extrema importância, ela vai lhe ajudar de diversas formas, né? Não só para você dar o diagnóstico da própria nefrite, né? Classificar, ver as alterações histológicas que estão naquela biópsia, se tem crescente, se tem necrose fibrinoide, o dano túbulo intersticial, mas também para você ver outras alterações que você pode encontrar no paciente com lúpus. Então, o paciente com lúpus, ele pode tomar anti-inflamatório, ele eventualmente toma um antibiótico, né? Ele já pode fazer uso de imunossupressão, fazer um metotrexato, fazer uma prednisona e ter mais risco de infecção e tomar antibióticos. Então, isso pode predispor a outros tipos de lesões que não a lesão da nefrite. Então, você pode ter uma nefrite intersticial por uso de analgésico, né? De longa data. Você pode ter por uso de anti-inflamatório, nefrite intersticial aguda. Você pode ter por uso por infecções também, né? Então, ele lhe ajuda no diagnóstico diferencial com outros tipos de alterações renais que o paciente com lúpus também pode ter, né? Decorrente do tratamento. E, além disso, alguns pacientes que não têm diagnóstico de lúpus, você pode dar o diagnóstico do lúpus através da biópsia. Então, não é incomum a gente ver isso, um paciente sem muitas outras manifestações clínicas, o paciente abrir com um quadro renal, você tem um FAM lá, mais 80, que entraria já no critério diagnóstico, e você tem uma biópsia classe 3 ou classe 4, você já tem 10 pontos pelo critério do EULA-CR de 2019, então você já fecharia diagnóstico. O SLIC já trazia isso, né? Se você tinha um FAM positivo com a biópsia de nefrite, sugestiva de nefrite, você já teria o diagnóstico de lúpus só por esses dois critérios. E o EULA-CR realmente também traz essa informação. Então, a biópsia é importantíssima. Você só não biopsia se você não puder biopsiar. Quem é que você não pode? Um paciente está anticoagulando, né? O paciente teve uma trombose aguda, né? Vamos dizer que ele tem uma síndrome nefrótica, fez uma trombose ou tem SAF, trombose aguda, você não vai tirar uma anticoagulação num paciente assim, de uma trombose recente pelo risco de você ter complicações por conta da trombose, né? Um TEP, alguma coisa mais grave. Então, você não vai tirar para fazer a biópsia. Se o paciente tem manifestação renal, você termina tratando sem biópsia, mas sempre que puder, né, se você tiver condições de fazer, você tem que fazer, é obrigatório. Considere como obrigatória. Obrigatório. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui. A biópsia é importante para o diagnóstico do lúpus, né, da nefrite lúpus e do lúpus sistêmico. A biópsia é importante para a classificação do lúpus, que vai determinar o tratamento. A biópsia é importante para a gente avaliar prognóstico do lúpus e a biópsia é importante para poder a gente fazer um diagnóstico diferencial do lúpus, com outras causas de proteinúria no paciente que tem lúpus, é isso? Então, acho que precisa para todo mundo, né? Então, a gente não tem muita dúvida aqui, não. A recomendação, né, Camilinha, é 1A, né? A recomendação é 1A. Eu acho que antigamente divergia entre os reumatologistas, às vezes, e os nefrologistas, tinha algum grau de divergência, mas hoje em dia eu acho que está bem sedimentado, né? Está bem sedimentado. A gente já vem falando sobre isso desde, talvez, do ACR 97, talvez, que vem falando sobre isso, da importância, né? E aí o SLIC depois trouxe que ele é fundamental também no diagnóstico, mas um recurso que a biópsia pode trazer. Muito bom. E só não faz naqueles pacientes realmente que está com anticoagulação ou está muito plaquetopênico, né? A gente às vezes pega muita atividade hematológica, está com 50, 40 mil plaquetas, é arriscado fazer. Isso. Mas nos outros cenários em que o paciente está mais estável, a gente sempre pede para fazer. Muito bem. E aí a gente fez a biópsia e a gente classifica a biópsia, classifica o estado da doença. E precisa mesmo classificar, porque assim,
É diferente mesmo, estágio 3 e estágio 4. A gente estágio 2 é diferente do estágio 3, o estágio 5 realmente se manifesta diferente. Por que a gente classifica e o que a gente faz de diferente quando a gente vê essa classificação? Só uma coisa, voltando, que eu não falei, que uma das coisas que são importantíssimas quando a gente indica a biópsia sempre é que existe uma dissociação clínico, laboratorial e histopatológica muito grande no lúpus. Então, você pode ter paciente com proteinúrias de 800 miligramas e quando você pega uma biópsia, é uma classe 4 com crescente. Né? Óbvio que aquele paciente que tem uma disfunção renal, tem hematúria, tem uma proteinúria nefrótica, a chance dele ter uma classe 3, classe 4 é muito maior, óbvio, Uhum. né? É bem mais associado. Mas os pacientes sem muitos critérios de gravidade nos exames laboratoriais, não necessariamente ele tem lesões pouco graves ou não tratáveis na biópsia. Então, por isso que é importante a biópsia, né? A biópsia a gente classifica, né, a classificação da ISN-RPS, que é da Sociedade Internacional de Nefrologia e da Sociedade de Patologia, ela classifica a nefrite em 6 classes, né, você tem de classe 1 a classe 6, a classe 1 e 2 são classes mesangiais, né, a classe 1 é a mesangial mínima, quando você não tem hipercelularidade mesangial, mas tem uma IF com Furhausen, a classe 2 você já tem hipercelularidade. Hoje a gente tenta não usar o termo proção, a gente usa hipercelularidade, né? Tanto mesangial como endocapilar. Então, você tem hipercelularidade mesangial com Furhausen na biópsia, mas você até então não tem nada em termos de capilar glomerular. As classes 3 e 4 são as classes que a gente chama a nefrite lúpica focal, que o termo proliferativa também caiu, né? A gente usa a nefrite lúpica focal e a nefrite lúpica difusa, né? A focal é quando você tem menos de 50% dos glomérulos acometidos, a difusa é quando você tem mais de 50% dos glomérulos acometidos. A classe 5 é a membranosa e a classe 6 é a esclerosante, né? Quando você tem mais de 90% dos glomérulos esclerosados. Basicamente, a classe 3 e 4, você ainda pode dividir de acordo com o tipo de lesão, se é aguda, se tem lesão aguda e crônica, e as lesões crônicas, que na verdade você coloca só como indicativo, mas o mais importante mesmo é você ter os índices de atividade e o índice de cronicidade, né? O valor absoluto desses índices. E a classe 4, na classificação da ISN-RPS 2004, ele subdivide em segmentar e global, que é a segmentar é quando você tem o predomínio das lesões acometem menos de 50% do glomérulo, né? E as globais é quando você tem mais de 50% dos glomérulos. A maioria dos glomérulos acometidos tem lesões globais, né? Tem uma revisão de 2018 do Kidney, que ele pega essa classificação da ISN-RPS e faz algumas atualizações bem interessantes. A principal intenção é dar nome a cada coisa, né? É você conseguir definir bem cada coisa. Então, ele define, muda a classificação do crescente, que antes era acima de 25% da superfície da cápsula de Bowman, ele bota para 10%, ele diz o que é hipercelularidade mesangial, ele diz o que é uma classe 13, ele diz exatamente com percentuais, né? Ele diz o dano túbulo intersticial, que a gente antes botava leve, moderado, severo, ele bota percentual, menos de 25%, 25% a 50%, mais de 50%. Então, ele faz algumas modificações. E nessa modificação que ele fez, ele sugere que essa classe 4 SG, ela não deve ser subclassificada, né? A classe 4, desculpa, ela não deveria ser subclassificada em S e G, porque assim, os trabalhos que surgiram depois da classificação para validar essa divisão, eles não mostraram muita diferença entre o prognóstico. Né? Existia uma ideia de um trabalho anterior à classificação, de que esses pacientes com classe 4S eram pacientes que tinham lesões mais tipo vasculite-like, né? Lesões mais falcimunes, sem tanto imunocomplexo, né? Sem tanta hipercelularidade endocapilar. Já os pacientes com classe 4 é aquela lesão clássica da nefrite, com muito imunocomplexo, muito depósito, muito Wari-Lux, né? Depósito hialino, muita proliferação, muita hipercelularidade endocapilar. Então, eles seriam lesões diferentes e esse trabalho especificamente mostrou que a classe 4S era mais grave, né? Porque eram lesões de tipo vasculite-like, mas isso não se confirmou. Na verdade, o que se achou depois é que essa classe 4S era um grupo de pacientes que realmente tinha uma lesão mais vasculite-like mesmo, mas era tipo desse trabalho dele. Isso não se confirmou em outros quando eles tentaram validar essa divisão. Então, ele tirou essa divisão entre S e G
E aí a gente ficou com essa classificação, mas ainda assim a ISNRPS não mudou. Isso é só uma revisão, né, que foi publicado no KIS em 2018. Uma sugestão, talvez, para no futuro mudar, né? Aí ele diz que você pode dizer qual é o predomínio, lesões segmentares Uhum. ou mais lesões globais, mas que talvez isso não mudasse o prognóstico. Em relação ao tratamento, em geral, a classe 1 e 2, elas não são tratáveis, né? Você vai fazer, o tratamento vai ser guiado através das manifestações extrarrenais, né? Classe 3, 4 e 5 são as classes que a gente trata. A classe 6 já é esclerosante, né? Já é um paciente de doença renal crônica, né? O tratamento é basicamente conservador. Mas a classe 3, 4 e 5 são os que vão fazer o tratamento imunossupressor. Muito bem, então a gente falou aqui, a gente englobou talvez duas perguntas em uma só e conseguiu resumir super bem, Camilinha. Acho que tá bom aí, o ritmo tá bom, a gente tá indo bem. E nessas classes que a gente falou aí, nas classes, entre aspas, proliferativas, como é que a gente trata? Vamos falar um pouquinho de tratamento agora. Qual é o esquema que a gente faz nos mais diversos cenários? Quais são as opções que a gente tem? Como é que é a tua experiência? Você tem experiência em tratar pacientes que estão no ambulatório do SUS? Como é que é a diferença desses pacientes? Em quem você seleciona fazer, às vezes, o micofenolato? Em quem você seleciona fazer o Eurolupus? Quem seleciona para alguns pacientes fazer o esquema de NIH, tipo ciclofosfamida, tudo isso. Como é que é na tua cabeça isso? Explica para o pessoal mais ou menos como é que a gente diferencia. Fala do básico mesmo, que o tratamento começa, tem duas fases de indução e manutenção. Fala um pouquinho sobre a fase de indução do pessoal com a proliferativa. Pronto, então a classe 3 e a classe 4, a gente vai dividir o tratamento em duas fases, né? Você tem uma fase inicial de indução e a fase de manutenção, que é quando você entra, né, com a resposta, você entra na manutenção. Essa fase de indução, na verdade, na literatura você vê aí o número máximo de 6 meses, mas na prática nem sempre isso dura 6 meses, né? A indução para a gente termina quando você consegue uma boa resposta, né? Uma proteinúria abaixo de 700 miligramas, que é um bom fator prognóstico aí em torno de 1 ano. Então, é o que a gente busca sempre, né? Para tratamento de indução, a gente tem basicamente duas drogas que a gente usa, que é a ciclofosfamida e o micofenolato, que pode ser o mofetil ou o sódico. Para a gente, a Secretaria de Saúde só disponibiliza o mofetil, mas qualquer um dos dois poderia ser utilizado. A ciclofosfamida, ela pode ser utilizada venosa, né, em dois esquemas, que é o esquema que a gente chama do NIH, que são pulsos mensais de 0,5 a 1 grama por metro quadrado de superfície corpórea, né? Você faz todo mês durante 6 meses. O esquema do Eurolupus, que também é um outro trial, a gente chama de Eurolupus, mas são pulsos quinzenais, fixos, né, de 500 miligramas de ciclofosfamida por 3 meses. Então, são 6 pulsos no total. Então, o Eurolupus duraria 3 meses e o NIH duraria em torno de 6 meses. E o outro tratamento, a outra droga, o micofenolato, né, você usa na dose de indução de 2 a 3 gramas dia, e esse tratamento aí vai durar em torno de 6, 8, o tempo que você conseguir uma resposta. Em geral, o micofenolato é um tratamento que a gente termina mantendo faz por mais tempo, né, até induzir uma resposta. A ciclofosfamida, dificilmente a gente posterga o tratamento, a gente aumenta o número de pulsos. Em geral, a gente faz 3, se o paciente, 3 ou os 3 meses ou os 6 meses, se o paciente não teve uma resposta, a gente vai trocar pela ciclofosfamida, né, e aí vai manter a ciclofosfamida como uma reindução, se for o caso. Para a escolha da imunossupressão, eu acho que a escolha da imunossupressão ela é muito individual, na verdade. Óbvio que você tem as indicações, que são as indicações que, na verdade, não são de literatura, mas são das indicações do expert, que são aqueles pacientes muito graves. Então, aqueles pacientes que fazem rapidamente progressiva, que vão para diálise, que fazem disfunção renal importante, mesmo que não vão para diálise, ou que tem uma biópsia muito grave, com crescente, necrose fibrinoide, são pacientes que, em geral, os grandes experts que estudam lúpus indicam fazer a ciclofosfamida. Ainda é a droga preferida, apesar de que alguns acham que você poderia usar o micofenolato, mas a ciclofosfamida ainda é a preferida. Na dose de pulso mensal, né, Camilinha? Na dose de pulso mensal. 6 meses, né, de ciclofosfamida. Os outros pacientes que entram aí num bolo de uma classe 3 ou 4, sem disfunção renal, né? Um quadro um pouco mais leve, não é leve, mas é um pouco menos grave do que o que eu falei anteriormente.
Aí entra várias coisas aí no meio do caminho. Você vai pesar se o paciente tem filhos, né? Porque a gente sabe, quando o paciente tem a prole definida, é uma coisa por conta da ciclofosfamida, né? A gente sabe que a ciclofosfamida ela pode dar falência ovariana precoce, né? Então, a gente tem que lembrar que é um paciente, em geral, jovem, que pode necessitar de ciclofosfamida em outros momentos da vida. Então, geralmente, você não tem só uma dose cumulativa de 6 gramas, de 3, 6 gramas, você geralmente precisa fazer mais vezes, né? Então, se você puder evitar logo de cara, você deve, né? Se puder. Além disso, de prole, né? Se quer ter filho, se já tem, se quer ter filho, é importante você ver não é nem só a escolaridade, é o entendimento do paciente em relação à doença, em relação à importância de tomar o remédio e a influência que aquele tratamento de indução vai ter a longo prazo. Então, assim, o tratamento de indução ele é de extrema importância, ele precisa ser rápido, né? Você precisa tratar rápido. E se de repente você dá um micofenolato para o paciente vai para casa, só volta um mês depois para você, e chega para você dizendo que, fiquei enjoado, tive muita diarreia, não consegui tomar, parei 2 dias, voltei a tomar um comprimido de 12 em 12, que é uma dose de 1 grama a dia, uma dose baixa. Ou seja, o paciente perdeu o primeiro mês de tratamento. Então, você tem que ter muita certeza que aquele paciente vai lhe comunicar se não estiver conseguindo tomar o remédio, né? E para ele lhe comunicar, você tem que ter uma própria comunicação com o paciente, né? O paciente tem que ter seu contato e o paciente tem que ter noção da gravidade e da necessidade de ele tomar aquele remédio, porque muitas vezes ele não tem. Ele não sabe da importância daquilo ali e das consequências de não tomar aquilo ali. Então, ele acha que é só mais um remédio, como se fosse para pressão, como se fosse para... Então, ele para de tomar, não, passei 15 dias sem tomar. E aí você perdeu a fase mais importante, mais crucial do tratamento. Então, isso, eu sempre tento botar isso muito na escolha, né? O entendimento do doente. Quando é aquele paciente que você sabe que a aderência é ruim, então, às vezes é um paciente que nem é tão grave, mas você termina optando por fazer a ciclofosfamida venosa, porque você garante a aderência, né? Então, infelizmente, isso entra muito no paciente lá no ambulatório de glomero, lá da gente do HC. Muitas vezes a gente termina optando pela ciclofosfamida, por isso, pela aderência, e também porque a gente não consegue micofenolato imediatamente. Às vezes até a gente consegue, né? A gente pede por favor, liga para a farmácia, fala para a farmacêutica, ela libera de urgência. Mas são casos específicos, né? Em geral, o paciente dá entrada, demora 30 a 40 dias para sair. Então, você não tem como ficar 30 a 40 dias sem tratamento. E muitas vezes você não tem 180 comprimidos de micofenolato para doar para o paciente. Quando a gente tem, até a gente faz. Mas tem que ter muito remédio de doação para poder você conseguir garantir o tratamento desse doente. Para não faltar, o paciente não conseguir o remédio e o paciente ficar sem medicação, sem tratamento. Entendi. É bem resumido, gostei, Camilinha, gostei. Realmente é dificílimo a gente escolher qual é o perfil que vai funcionar de um para o outro. E eu não sei, a minha sensação é que às vezes o paciente até começa o tratamento, depois deixa de fornecer o remédio, sabe? Eu fico com a tendência maior, assim, o meu feeling é que talvez a ciclofosfamida, por ser mais barato, mais disponível, e a gente garanta que ele vá, talvez até nos perfis que a gente conversou aqui sobre prole definida, conversar, individualizar, saber o grau de compreensão, eu também acho que a gente deveria priorizar mais o que é pelo SUS mais barato e não é inferior, né? E que na dose que a gente faz do Eurolupus, assim, é muito equivalente, muito parecido em relação à falência ovariana também. Então, Isso. eu concordo A contigo gente muito bem. termina, nesses pacientes menos graves, a gente termina fazendo o Eurolupus, você faz uma dose, metade da dose que você faria no NIAID, né? Faz uma dose de 3 gramas, então você não faz uma dose tão alta, garante a aderência nos primeiros 3 meses, né? Sem você ter os efeitos colaterais tão importantes da ciclofosfamida, né? Em relação à eficácia da droga, né? A gente sabe que, no geral, englobando que a maioria dos pacientes dos trabalhos botam todo mundo junto, né? Os pacientes com lúpus mais grave, mais leve, mas em geral a eficácia é semelhante e o perfil de efeito colateral
também não é mais grave na ciclofosfamida, você não tem mais infecções, né? Nos trabalhos de muito antigamente você tem mais falência variana precoce, mas nos trabalhos mais atuais você também não tem, porque você termina fazendo doses menores. A gente tem que lembrar que os trabalhos iniciais do NIH faziam indução e manutenção, né? O paciente passava 2 anos tomando ciclofosfamida dose alta. Então, era a dose de ciclofosfamida hoje, a gente tenta fazer de uma forma mais cautelosa, digamos assim. Perfeito. Eu costumava dizer assim que há muito tempo eu não vejo ninguém prescrever ciclofosfamida para tratar, mesmo no NIH, maior do que 1,2 grama, 1,4 grama, mas você vai ver como é que a orientação prévia era 1 grama por metro quadrado. Isso. Então se fazia a dose de 1,8, 1,9, então era uma dose muito maior, muito maior. Muito bem. E a membranosa, é diferente do tratamento, é? Ou é tudo a mesma coisa? A membranosa, a droga de escolha hoje é o micofenolato, né? Mas você pode utilizar se você não tem acesso ao micofenolato ou se o micofenolato não tá, se o paciente não está respondendo, né? Essa reavaliação você faz em geral em torno de 6 meses aí para a membranosa, porque é uma doença que demora mais a responder. Você pode usar ciclofosfamida ou pode usar o inibidor de calcineurina também, se for uma membranosa pura, né? Se for um paciente que tem uma membranosa junto com a classe 3 e 4, quem vai mandar é a classe 3 e 4, né? Hoje vem surgindo, vem ganhando força, na verdade, uma associação que a gente chama de multitarget, né? Que é o uso de micofenolato com os inibidores de calcineurina. Vem ganhando destaque, inclusive como tratamento de indução. Mas, assim, minha opinião é que a gente ainda precisa esperar um pouquinho para usar ainda como tratamento de primeira escolha, para indução, assim, o primeiro tratamento, sabe? Porque a gente ainda tem, os estudos ainda não são tão longos, né? A gente tem estudo aí do NIH da década de 80, né? Do micofenolato também, da década de 90, 2000. Então, a gente já tem mais estrada. Né? O multitarget a gente não tem tanta estrada, não. Então, eu acho que a gente precisa ver aí o longo prazo, como é que isso vai funcionar. Mas nos pacientes que não respondem, né, a ciclofosfamida e o micofenolato, você pode utilizar como tratamento do lúpus, que é o lúpus refratário, né, o lúpus que não responde. Então, você pode diminuir a dose do micofenolato para 2 gramas dia e associar o inibidor de calcineurina, de preferência tacrolimus. A gente não tem o tacrolimus disponível para glomerulopatia, só tem a ciclosporina na Secretaria de Saúde, então a gente termina usando a ciclosporina. Mas, assim, ele bota como, a maioria das recomendações que bota como preferência o tacrolimus, né? Que é o que os estudos mais usam. Os asiáticos usam muito, né, Camilinha? Os asiáticos usam muito, que eles usam uma dose mais baixinha, né, de micofenolato e associam também, mas não tem os lúpus graves que tem a gente, latino, afrodescendente, não tem esses lúpus graves todos que a gente vê. Né? Então, a membranosa seria basicamente a opção de escolha, seria o MMF, e depois a gente passaria para a ciclofosfamida. Ou o inibidor de calcineurina, né? O inibidor de calcineurina. E a gente espera por mais tempo, um pouco, a gente geralmente tem uma tendência a prolongar um pouco mais, porque na orientação que se faz para tratar a proliferação classe 3 e 4, se deu 3 meses, não melhorou, começou a piorar, a gente pode fazer já o switch para outra droga que você não escolheu, né? Sei lá, você começou o Eurolupus, aí 3 meses depois não funcionou, senão piorou a função renal, piorou a proteinúria, o paciente não está melhorando o sistema, aí você muda para o MMF. Mas quando é só membranosa, acho que a gente é um pouco mais tolerante com isso, né? E aí deixa um pouco mais de tempo, porque aquela lesão subepitelial a gente demora um pouquinho mais para sair. Muito bem. Nas classes 3 e 4, o que a gente espera é que você tenha uma proteinúria. O que é o critério de bom prognóstico é você ter em 1 ano o que hoje é considerado como uma resposta completa, abaixo de 700 miligramas de proteinúria. Isso na membranosa é mais difícil a gente conseguir. Então, você termina postergando esse seu alvo aí para mais 6 meses para frente, né? Às vezes até 24 meses para fazer a resposta completa mesmo, a membranosa. Demora mais, e aí você tem que realmente esperar mais. Agora, o importante é curva. Então, esse paciente, ele é acompanhado na fase de indução mensalmente, né? Com pronegro de 24 horas ou relação proteína-creatinina. Quando ele entra numa fase de manutenção, a gente vai avaliando a cada 3 meses. Quando faz uma resposta parcial, em geral, a gente prolonga esse acompanhamento para cada 3 meses. E o importante é que tenha curva. Então, você tem que ter exame toda a consulta. Tem que ter creatina toda a consulta, tem que ter sima de urina toda a consulta, tem que ter proteinúria de 24 horas ou relação proteína-creatina urinária de 3 em 3 meses, porque a curva é essencial para você saber se aquilo ali está caindo, se aquilo ali está se mantendo, para você saber qual é o momento que você tem que intervir. Então, você só sabe a hora de intervir se você tem curva, você tem exame, você tem acompanhamento. Perfeito, perfeito. Então, tem que ter adesão, né? Então, são pacientes jovens
que geralmente não tem uma adesão tão boa, né? Pacientes que são ativos economicamente, às vezes têm filhos, trabalham, e aí tem que fazer esse acompanhamento direitinho, tem que ser aderente ao tratamento, porque senão o prognóstico e assim, o tratamento já é um tratamento difícil, né, Camila? É um tratamento já que tem uma resposta não tão boa, né? Que é isso que eu queria perguntar para tu agora. Como é que a gente sabe que isso aí está funcionando? Vamos dizer assim, como é que você sabe que a imunossupressão está funcionando? Você fez lá o esquema Eurolupus, né? Como é que você considera uma resposta parcial, completa? Quando é que você pensa em mudar? Quanto tempo demora depois o tratamento e acompanhamento? Como é que é isso aí? De saber se o imunossupressor está funcionando ou não? Em geral, a gente considera como uma resposta, pelo menos parcial, uma queda de 50%, né, na proteinúria. Se a proteinúria for nefrótica, o ideal é que ela fique abaixo de 3 gramas, né? Baixe mesmo. Então, uma diminuição importante. Essa diminuição de 50%, em geral, você espera em torno de 6 meses, né? E o ideal é que você atinja uma resposta completa, que seria uma proteinúria abaixo de 500 miligramas, mas a literatura mostra que abaixo de 700 miligramas já é um fator de bom prognóstico, né, de longo prazo. Então, a resposta completa com 1, né? Então, em geral, esses são os tempos que a gente usa para reavaliar o doente. Se o paciente faz resposta parcial ou resposta completa, né, de preferência a melhor resposta possível do doente, a gente entra numa fase de manutenção. Então, a gente induz até o paciente fazer uma resposta de preferência, resposta completa, né? E aí começa uma fase de manutenção. A fase de manutenção, ela vai durar aí de 3 a 5 anos, certo? Quando é que a gente desconfia que aquele paciente não está tratado, né, para começar? Então, se um paciente você tem lá 1 ano e o paciente vem com a proteinúria estável em torno de acima de 700 miligramas, né, 1 grama, 1 grama ponto 2, 1,5, e aquilo ali não está caindo, você já, e importante dizer, né, você já bateu na coisa do tratamento conservador, de restrição de sal, de fazer equilibrar. Então, todo o tratamento adjuvante da doença renal crônica, que a gente sempre orienta, não ganhar peso, não coma sal, aquilo que a gente sabe da doença renal crônica, que tem que fazer também no paciente com lúpus, né? Porque ele tem também uma doença renal crônica. Então, se você já tem tudo isso feito, o paciente já está com medicação, já está com controle de pressão otimizado, já está tudo direitinho, o tratamento conservador todo certo. E mesmo assim, essa proteinúria vem se mantendo aí acima de 700, 1 grama. Então, esse paciente ele precisa ser rebiopsiado. Isso a gente geralmente reavalia com em torno de 1 ano. Então, passou 1 ano, o paciente vem com essa proteinúria mantida, sem queda, então a gente rebiopsia. Por quê? Porque nem toda proteinúria é atividade, né? Então, a gente precisa saber onde é que a gente está. Você rebiopsia e às vezes você tem só lesão de cronicidade, às vezes você biopsia, rebiopsia e você vai encontrar uma classe 5 que ainda está mantida, porque às vezes o paciente tem associação de classe 3 e 5 e aí a classe 3 se trata, você não tem mais atividade de classe 3 ou de classe 4, mas a classe 5 persiste. As alterações da classe 5, então essa proteinúria é uma proteinúria que ainda vai ficar mais um pouquinho. Né? E às vezes, se você tiver atividade mesmo de proliferação, você provavelmente já fez os 2 tratamentos, né? Já fez a ciclofosfamida, já fez o micofenolato, nesse 1 ano provavelmente já vai ter dado tempo, e aí você vai pensar em mudar essa imunossupressão, né? Aí mudar, se você vai associar o inibidor de calcineurina com o micofenolato, ou se você vai conseguir um rituximab para tratar esse lúpus refratário. Aí vai depender da disponibilidade do serviço, muitas vezes, né? Do que você tem para fazer naquele momento. Mas de acompanhamento, o que é importante é isso. Além disso, quando a gente entra numa fase de manutenção, a gente tem que ficar sempre, prestando atenção nessa curva de proteinúria. Então, muitas vezes, o paciente, no tratamento de indução, ele fica aderente. Ele vai lá todo mês, faz os exames, toma remédio, está morrendo de medo, às vezes foi para diálise, saiu de diálise, e aquilo ali tudo ainda assusta muito ele. Quando ele começa a entrar numa fase que ele já não tem edema, que ele já está melhor, que já está espaçando as consultas, essa é a fase mais perigosa, digamos assim, em termos de aderência, é a fase de manutenção, porque o paciente começa a se sentir muito bem e começa a achar que não precisa de medicação. Né? E a gente sabe que o tratamento de manutenção ele é essencial para evitar recidiva. Então, se você não trata, a chance de você ter recidiva é muito alto. Então, esse paciente é um paciente que tem que estar ciente da sua aderência. O que acontece? Às vezes chega, você vai reavaliar com 3 meses a proteinúria subir um pouquinho. Então, essa proteinúria que está subindo ou uma creatinina que está subindo é outro paciente que, numa fase de manutenção, a gente tem que pensar em rebiópsia.
né? Tá. Para você ver se aquilo ali é lesão de cronicidade, de uma atividade grave que ele teve anterior, né, no quadro inicial, ou se aquilo ali é alguma atividade, que muitas vezes não é uma atividade tão grave, mas tem atividade. Então, você tem que realmente aumentar a imunossupressão. E a biópsia fica importantíssima, porque, infelizmente, a gente ainda hoje não tem um biomarcador que diga para a gente o que é que está acontecendo no rim. A gente tem alguns indícios, então, um paciente que tem estava com sumário de urina sem proteinúria hematura, começa a aparecer hematura e proteinúria, a proteinúria começa a subir. Então, são indícios que está acontecendo alguma coisa. Mas não necessariamente a gente tem tantos dados assim. Às vezes você só tem uma proteinúria que está subindo e o paciente está ativando a doença. Às vezes o complemento não consome, às vezes consome. Então, assim, não existe, infelizmente. A gente sabe que a gente pode usar um conjunto, que geralmente a gente usa o sumário de urina, a creatinina, a proteinúria, complemento e, se tiver disponível, o DNA. Lhe ajudam a lhe dizer para onde aquele rim está indo, se o paciente está entrando na atividade ou não. Mas nem sempre, né? Eles ajudam. Você pode ter complemento normal, você pode ter um DNA negativo e não necessariamente o paciente não ter atividade. Então, a biópsia ainda entra aí importante nesse quadro. Ou seja, aquele mesmo raciocínio que a gente usou, né, Caminha, para poder diagnosticar na biópsia inicialmente que existe a dissociação clínico-histológica, laboratorial histológica, a gente usa depois para avaliar a manutenção, a atividade no futuro, porque a gente também ainda, lá na frente, também fica sem saber o que está acontecendo, né? Muito bom, muito bem. Me diz uma coisa, agora uma coisa mais polêmica, assim, que a gente às vezes discute entre a gente, fica na dúvida, faz, uma coisa mais empírica. Me fala como é que a gente faz a dose. Há uma pergunta que eu recebi recentemente aqui. Todo paciente que tem nefrite lúpica precisa ser pulsado? Qual é a dose do pulso? E se a gente mudou de um tempo para cá a nossa ideia em relação ao uso do corticoide no lúpus? O que é que tem mudado em relação ao lúpus? A gente está vendo muita coisa mudar em relação à vasculite, mas o que é que mudou realmente em relação ao lúpus? Como é que você induz, Camille, um paciente que tem uma classe 4, que tem uma proteinúria nefrótica? Como é que você prefere fazer essa dose inicial de corticoide? Ela é importante, não é? Como é que é isso, de corticoide no lúpus? Eu acho que esse é um dos assuntos mais conversados atualmente, né? Eu acho que o mundo quer fazer menos corticoide hoje, né? A gente sabe, principalmente se tratando desses pacientes jovens, os efeitos tóxicos do corticoide são enormes, né? Você tem um paciente, não só efeitos estéticos, como diabetes, osteoporose, necrose vascular da cabeça de fêmur, paciente precisando realmente de cirurgias, né? E, então, assim, hoje o mundo fala em menos corticoide, né? Hoje a gente diminuiu a dose, pulso, né? A gente trata ainda classe 3, 4 e até a classe 5, se achar necessário, dependendo do paciente, com pulso, né? A gente reduz hoje o recomendado, tanto na recomendação do ELACER de 2019, né, no guideline deles, quanto no CADIGO, que saiu uma parcial do CADIGO em junho de 2020, que ele também fala em dose reduzida, inclusive ele bota até uma tabelinha onde ele bota a dose standard e a dose reduzida que você deve fazer. Então, todos os dois falam em menos corticoide. Então, você deve fazer o CADIGO bota de 250 até 1,5 grama, que você pode fazer a 1 a 3 dias. Então, isso aí vai ser da experiência, óbvio, do serviço, do que fazer, e vai ser protocolo de cada um. Lá no HC, a gente optou por fazer 500, né, os 3 dias. Talvez na membranosa você possa fazer uma dose só de 500, não teria tanto problema, né? E o corticoide oral, porque o venoso é importante, é óbvio, diminuir a dose do venoso, que antes a gente usava 1 grama, 3 a 5 dias. A gente nunca usou 5, né? Mas o pessoal da reumata até usa, né? Até na nefrite. Eu uso em outros casos, mas assim, na nefrite também utilizava. Hoje eles também estão utilizando um pouco menos. Então, hoje a gente estabeleceu lá no HC da gente de 500, 3 dias, né? E a dose de prednisona oral também, porque ela é importantíssima. Né? Não só a prednisona venosa, que você faz nesses 3 dias, mas a prednisona oral, você fazer dose mais baixa é importantíssimo. Então, esses dois guidelines que saíram mais recentemente, 2019 e 2020, todos dois, eles puxam lá para baixo o corticoide. Então, uma dose de 0,3, 0,5, né, miligrama por quilo de prédio. Então, você pulsa e já começa com a dose mais baixa. Antes a gente botava logo 1 miligrama por quilo, esperava um mês com 1 miligrama por quilo. O paciente chegava já com xingode, os que tomavam realmente
chegava já com chigote, cheio de Uhum. estria, às vezes já com diabetes, já com complicação por conta do corticoide. Então, hoje a gente usa menos corticoide, todas as Uma dose recomendações para você menor. usar uma dose menor. É. Inclusive, alguns protocolos de estudo de tratamento sem corticoide. Então, tem o Rituximab, que tem o coorte do Rituximab, que ele não usa, que ele tenta usar o rituximab, né, com micofenolato sem usar corticoide, poupando o corticoide. E você tem agora Uhum. o trial que está rolando aí, vamos ver qual vai ser o resultado dele, do Rituximab trial, para poder a gente ver qual vai ser, se vai existir essa possibilidade aí. Óbvio que a gente não tem Rituximab, a tristeza É, é essa. Se funcionar, a gente não vai ter. eu acho que eles Mas puxaram eu isso acho que a aí, não longo foi, Camilinha? prazo Eu acho que eles puxaram isso aí do Lunar, né? O Lunar, ele trouxe o rituximab na indução, e aí eles viram que quando fazia o rituximab, você conseguia diminuir muito a dose do diminuiu o corticoide para diminuir, corticoide. né? E aí foi um estudo negativo com o rituximab, mas trouxe essa informação. Eu Mas acho toda essa que informação, agora me fala aqui, E sinceramente aqui, a gente não fez nenhuma pergunta sobre isso, mas aqui para nós, um paciente com rapidamente progressiva, entrou em diálise, não, sangrando pulmão, atividade hematológica importante. Tu vai fazer 500 miligramas mesmo ou tu coloca 1 grama? vê. Já vai estar É logo na difícil, saia né? justa. É difícil, é Em difícil. geral, os pacientes muito graves, você tende a fazer 1 grama mesmo. Isso, assim, Uhum. é um paciente muito grave, com sangramento É, pulmonar é uma principalmente. exceção, né, Camilinha? Né? São É a exceção, exceções. né? É a exceção, São né? exceções. Mas, assim, eu acho que a mensagem que tem que ficar é de você fazer menos corticoide, né? Você fazer Perfeito. um pulso com menor quantidade de corticoide, né? Você pode usar 1 a 3 dias, né? De você usar até Uhum. aí 250, porque a dose pode Uhum. ser inicial de 250 até 1,5 grama aí. Então, até mais um pouquinho, eu lá boto até 2,5, né, grama. Uhum. Então, mas o ideal é você individualizar o doente, óbvio. É, Os protocolos existem para serem seguidos para o geralzão, mas as exceções vão existir. Né? Mas o mais importante que eu acho é prestar atenção sempre no corticoide, né? Todos os dois protocolos, tanto o Cadil como o Eular, eles botam para você fazer o desmame rápido, né? rápido, perfeito. Você começa aí 0,3, 0,5 e com 2 a 4 semanas você já está reduzindo. O do Cadil ele bota Ah, para você reduzir a cada 2 semanas já 5 miligramas e com 3 meses você já está com a dose de 10 a 7,5 miligramas a dia. Então, assim, a gente não era uma coisa que a gente seguia, né? A gente, em uhum. geral, essa dose de 10 miligramas, 7,5 miligramas, a gente só conseguia chegar lá para o sexto mês de Isso, indução. Em geral, isso, a gente mantia essa isso. dose um pouco mais alta, botava 40, botava 30, mantia 30 durante É, um tempo, mas manter com 7,5, 10, era lá para depois do sexto mês. E é isso verdade. agora Hoje, já vai. hoje desculpa, Camilinha, isso agora, ao invés de sair com 60 miligramas, como ele saiu da enfermaria, e chegava na primeira consulta para pegar a biópsia, na consulta para avaliar o desmame um mês depois, que aí estava com 50 ou às vezes com 60, hoje está saindo da enfermaria com 30, e a gente Isso, está orientando daqui a 15 dias passar para 25, para quando vocês avaliarem com 30 dias já está com 20 já. Então, isso. inicia de um nível menor e desmama mais rápido do que a Mais gente fazia. rápido. Antigamente era 1 miligrama por Exatamente. quilo que fazia por 2 meses para depois começar a pensar, dependendo como é que ficou a proteinúria, né? Então Isso. tá diminuindo, né? Tá diminuindo. Muito É, bem. Isso é importantíssimo falar, que a gente falou com o Henrique na semana passada sobre os efeitos deletérios de médio e longo prazo das doses acima de 30 miligramas, que tinham ação não só imunossupressora, mas genômica também. Que isso tem um impacto isso. importantíssimo em médio e longo prazo em relação à aterosclerose, osteoporose precoce, infecção, né? Então, é bem importante comentar sobre isso. E toda vez que a gente for falar agora de lúpus ou de imunossupressão, a gente tem que falar no corticoide, que a gente está mudando esse conceito de tentar trazer para doses menores. Muito bom. Isso. A gente já comentou aqui que nem toda proteinúria é atividade, né? A gente falou um pouquinho no segmento, né? A gente está com... Faltam 10 minutinhos só. Tá vendo, Camilinha, como passou rápido? 10 minutinhos. Rapidamente, assim, eu sei que é difícil de falar, mas depois que passa a fase da indução, como é que é a fase da manutenção? Antigamente era 2 anos, depois passou para 3, agora 3 a 5. Quanto tempo demora a manutenção e em quem a gente pode tirar depois a imunossupressão? Essa é outra discussão polêmica. Mas, enfim, o que é recomendado hoje, você está só na saia justa hoje. O que é recomendado hoje é você manter pelo menos 3 anos, né? Uma Uhum. recomendação é de você manter entre 3 e 5 anos, certo? É importante lembrar
que esses pacientes eles têm uma doença que tem um componente ambiental importante, né? Então, eles têm um fundo genético e tem a influência ambiental, que muitas vezes você não consegue tirar. Então, você tem aí os vírus, né? Você tem os raios ultravioletas, você tem o fator ambiental que pode gerar atividade, né? Então, isso é importante você ter em mente. Por que eu estou dizendo isso? Porque após o término da imunossupressão, em torno de 30% dos pacientes, quando você suspende, eles podem ter recidiva, né? O paciente que tem um quadro inicial grave, ele recidiva grave. Então, o Henrique falou uma coisa semana passada, que é o seguinte, ele disse assim, o paciente que tem plaquetopenia, quando ele recidiva com plaquetopenia. Isso a gente vê igualzinho no rim. Então, o paciente que tem uma classe 4 com crescente, quando ele recidiva, ele não recidiva com a classe 3 boazinha, não. Ele recidiva com a classe 4 com crescente, muitas vezes com disfunção renal. Então, você tem que somar uma série de coisas para poder você fazer essa avaliação. E quem você não deve tirar, o que a gente sabe que você não deve tirar de jeito nenhum, é os pacientes que já têm disfunção renal, ou seja, paciente com doença renal crônica. Por quê? Porque uma recidiva num paciente desse pode levar ele para a diálise. Então, esse paciente é um paciente que a gente, em geral, não tira, né? Os pacientes que fazem resposta parcial, eles têm mais chance de recidiva a longo prazo. Então, são pacientes que, em geral, a gente também tende a manter ou mais tempo ou até não tirar a imunossupressão. Outra coisa que você tem que pensar são dos pacientes de alto risco. Então, os pacientes que são negros, hispânicos, pacientes que têm muita gravidade na biópsia, mesmo que não ficaram com disfunção renal, paciente que tem crescente, necrose fibrinoide na biópsia, então, seus critérios de muita gravidade ou muita cronicidade na biópsia, então, o paciente tem uma atrofia tubular moderada severa ou tem uma fibrose intersticial moderada severa, ou seja, que já tem muito dano renal, mesmo que não tenha disfunção renal, são pacientes que é muito arriscado, são pacientes que a gente considera de alto risco para progressão de doença renal crônica. Então, em geral, são pacientes que a gente não tira a imunossupressão, certo? Joia. Então, pacientes com disfunção renal, pacientes com quadro grave inicial, pacientes que têm biópsia muito grave, esses pacientes a gente não tira a imunossupressão. São pacientes que vão fazer imunossupressão para o resto da vida. Às vezes, o paciente vai chegar para você, mesmo um paciente grave, vai dizer, eu quero tirar. Eu não quero mais tomar medicação, quero suspender, enfim, existe esse tipo de paciente. Então, o que você deve manter fazer o tratamento de manutenção pelo menos 3 a 5 anos. O ideal é que esteja em resposta completa, no mínimo 1 ano. E se você quiser ter muita certeza, na verdade não é nem certeza, é um respaldo para você conversar com o doente, que você pode tentar fazer uma rebiópsia, né? Então, a rebiópsia ela pode ser indicada para você fazer a retirada da imunossupressão. Existem 2 trabalhos bem interessantes de rebiópsia após tratamento de manutenção, que eles mostram. Ele pegou pacientes com mais de 3 anos de tratamento, 1 ano de resposta completa, biopsiou e tirou a imunossupressão de todo mundo. Eles tiveram 30% de recidiva e o que eles viram é que todo mundo que tinha um índice de atividade maior que 2 recidivou. Então, se você biopsia um paciente que tem um índice de atividade maior que 2, esse paciente, você tem atividade, a chance de você recidivar é muito alta. E, assim, recente, nos próximos 2 anos, a chance de recidiva é em torno de 30%, é alta, né? E o outro trabalho, ele fez biópsias sequenciais. Aí ele biopsia lá em torno de 3 anos e meio, pelo menos 12 meses de resposta completa, e aí ele biopsia. Se tiver qualquer atividade, ele não tira a imunossupressão. Aí ele vai e reavalia com mais 24 meses. Aí biopsia de novo. Bem, teve paciente que foi biopsiado 5, 6 vezes nesse trabalho. É um trabalho do grupo argentino, que eles fazem muita rebiópsia, né? E aí eles tiveram uma recidiva mais baixa. O grupo da primeira biópsia sem atividade recidivou em torno de 10%. O grupo que recidivou após a quarta, isso foi a terceira e a quarta biópsia, né? Que foi pós-manutenção. Porque eles fazem a biópsia zero, a primeira, né? Do diagnóstico, né? Pós-indução, aí tem as 3 mais 3 pós-manutenção. E aí eles mostram que eles tiveram menor recidiva do que a literatura mostra, mas eles ainda tiveram recidiva mesmo você tirando a imunossupressão de pacientes com atividade zero, né? Pós-tratamento de indução, pós-tratamento de manutenção. Então, assim, a chance de você ter recidiva existe. É mais baixa quando você tira com a biópsia sem atividade, mas ela ainda existe. Então, assim, é sempre conversar com o doente e pesar o risco e o benefício de você tirar a imunossupressão. Mas é ótimo, foi ótimo. Eu gostei do resumo de a gente não tirar em paciente que já teve doença muito grave, que tem doença renal crônica, aquele paciente que não atingiu resposta parcial, pelo menos. Que já teve recidiva também, né? Que já teve recidiva grave também já.
né? Que aí ele tem a tendência, né? Aquela coisa do cenário se repetir, tem a tendência a se repetir. Isso. Família, a gente está com 5 minutos agora. A última pergunta para a gente poder fazer e depois concluir. A gente sabe que o tratamento de indução que a gente tem melhor que a gente consegue fazer foi o do estudo do Almes, que comparou alguma coisa em relação ao micofenolato e ciclofosfamida, consegue resposta completa e parcial em torno de 50%. Ou seja, cerca de 50% dos pacientes com as classes 3 e 4, ou 3 e 5 e 4 e 5, eles não têm resposta, né? E aí, recentemente foi publicado um trabalho sobre o belimumab, sendo um tratamento adjuvante. O que é que tu acha do belimumab? Eu sei que não está disponível para a gente poder utilizar ainda. Daqui a pouco está chegando, a gente está até conversando com o pessoal da indústria para poder ver como é que fica para poder disponibilizar. Mas a gente não tem essa resposta. Você acha que o belimumab pode atuar em uma via diferente ou ele pode ser uma droga interessante para poder a gente, em conjunto com o micofenolato ou em conjunto com a ciclofosfamida, a gente fazer um tratamento de mais alto... E aquilo que você falou, inicialmente é muito importante que a indução funcione. Quando ela não funciona, geralmente não funciona a muita coisa no futuro. Você vê o belimumab uma boa droga no futuro? Você tem algum outro pensamento de outra droga que poderia ajudar também? Como é que é isso? Eu acho que o belimumab, assim, infelizmente o trabalho em si, de 2 anos de tratamento, ele mostrou uma diferença em relação ao que ele chama de resposta, né? Foi 10% de diferença. Ou seja, não é uma coisa assim muito grande, mas é importante, né? 10% é muito ajuda. A diferença entre quem fez placebo e belimumab foi em torno de 10% em termos de resposta renal. Mas quando você pega o desfecho composto que ele usa, né, que aí ele bota a doença renal crônica, recidiva, são 5 desfechos, morte e tudo, os pacientes que fizeram belimumab foi metade, né, dos pacientes que fizeram placebo. Então, eu acho que sim, é uma droga que se a gente tiver disponível, eu acho que vai ser uma boa droga adjuvante, sim, né, e a gente vai ter que ter experiência. Mas eu ainda acho que a gente tem muito mais a aprender no tratamento do lúpus, né? A gente tem hoje outras vias de atuação. A gente sabe que a imunidade, não só a parte da imunidade inata, que também atua como a humoral, né? A gente tem muito trabalho na humoral, mas a gente tem pouca coisa na inata, né? As drogas anti-interferon também estão sendo utilizadas, aí você fazendo a assinatura do interferon. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para aprender junto com a genética, né? De expressão, o que você pode tratar para você tentar fazer um tratamento mais personalizado, né? Que é hoje que a oncologia consegue fazer. Infelizmente, a gente ainda não consegue fazer no lúpus, né? Eu acho que a gente está evoluindo, mas a gente ainda precisa evoluir mais, porque infelizmente o arsenal da gente ainda é muito pequeno. Apesar de ter muita coisa em estudo. Você está estudando aí, fazendo seu doutorado, e aí quem sabe você não descobre uma coisa interessante para a gente aí também. Quem sabe. Tá bom, Camilinha. Vê só, ficaram, assim, a gente respondeu, foram 10 perguntas, a gente tinha selecionado 12, mas a gente acabou nelas contemplando as outras, eu acho que não ficou nenhuma pergunta. Se ficar qualquer pergunta, vocês perguntam aqui embaixo que a gente vai responder. Bem, queria agradecer, sou seu fã, você sabe que você mora no meu coração, viu? Meu Deus do céu, vocês viram quanto ela sabe? Ela não falou nem 10% do que ela sabe. Muito conhecimento em lúpus. E Lulu chegou aí atrás agora. Lulu tá aí atrás, né? Oi, Lulu. Oi, Rafa, tudo bom? Tá dando oi. Olha, pessoal, só para concluir aqui, tem 2 aí em cima e tem mais 2 na barriga dela. Vai ser menino que não acaba mais, né, Lulu? Então... Não tá escutando, não. Tá bom. Beijo pra tu, Camilinha. Obrigado por tudo. Acho que foi bom para todo mundo. Eu aprendi um monte de coisa, como sempre aprendo, como estou conversando com ela. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês perguntam aqui embaixo, que está à disposição. Próxima semana, vou dar um spoiler, a gente vai tratar com a doutora Denise sobre membranosa. Ela não estou ainda não, mas quando ela escutar esse vídeo aqui, ela vai ter que dizer que ela vai aceitar agora. Ela não vai nem poder recusar. Não vai poder recusar. Vamos falar sobre membranosa, um monte de coisa legal sobre membranosa nova. Talvez tenha sido a glomerulopatia que mais mudou nesses últimos anos. E a doutora Denise é uma pessoa especialista nisso. A gente vai começar na próxima semana. Camilinha, beijo grande. Obrigado. Obrigadão. A gente se vê amanhã lá no HC. Tá, joia. Beijo grande. Tchau. Tchau.